Hipócrita, tornou Mário, enfurecido. Não creio em tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo. A única felicidade que era minha. Amaro fixou o triste sorriso e obtemperou. E acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deve encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Anua em Zulmira o companheiro e a irmã que me cabe proteger. Nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como a flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes, que culminaram com a morte do meu caçula, num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, continuou agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido. Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las. A morte para mim não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado e, mais que dilacerado, vencido. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou: se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal, inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar? Nunca, exclamou jactancioso. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se, devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Amaro não mais respondeu. Vimo-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia, para implorar socorro, alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Silva, incapaz de sensibilizar-se, ante a rendição comovente, prosseguia gritando: por que silencias, covarde? Fala, fala. Explica-te. Reage. Dominaste Zulmira, mas não me dobrarás 1 milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos, paternal, respondamos à prece de Amaro, com auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador, sem hesitar. 17. Recuando no tempo. Depois do nosso esforço de autocondensação, para o necessário ajuste vibratório, Clarencio abeirou-se dos dois amigos, com o amoroso poder que lhe era característico e, em nos reconhecendo, Mário associou-nos a presença ao pesadelo da véspera e passou a clamar: meu caso não é com a polícia. Não precisamos de qualquer delegado aqui. Acalma-te, amigo, respondeu o ministro, atencioso. Não somos quem julgas. Estamos aqui para que te lembres. É indispensável te recordes. E, situando a destra na fronte do enfermeiro, reparamos que Mário Silva quietava-se, de repente. O semblante dele acusou estranha metamorfose. Afigurou-se-nos mais elegante, mais jovem. Abriu desmesuradamente os olhos, depois de alguns momentos, e exclamou, semi-aterrado: ah! Agora! Agora me lembro. Meu agressor de ontem é Leonardo Pires. Como poderia esquecê-lo assim tão infantilmente? Como não rememorar? Disputávamos a mesma mulher. Achávamos-nos em look, quando conheci a cantora e bailarina admirável.
Loli Bahuri. Quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Ele não era o tipo de homem capaz de fazê-la feliz. Lola trazia consigo a beleza, a juventude e a arte reunidas, e eu carregava no peito o esquife dos sonhos mortos. Deu-me o repouso de que minha alma necessitava. Restaurou-me. Mas, que domingo terrível aquele da praça embandeirada, em Piraju! Deslocavam-se as forças para a caça ao inimigo. Imaginava, porém, a melhor maneira de reencontrar a mulher querida e, naquela manhã de terrível memória, consegui a simpatia de Frei Fidelis, antes da missa. O caridoso capuchinho auxiliar-me ia, advogando-me a causa. Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. Arquitetava meus planos, quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecesse ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah! Bandido! Bandido! Mário levou as mãos à garganta, como se registrasse enorme sofrimento, e caiu, desamparado, gemendo de dor. O ministro, paciente, aplicou-lhe recursos magnéticos balsamizantes e o rapaz levantou-se, aturdido. Amaro, que se mostrava igualmente transtornado, acompanhava a cena com manifesta aflição. Clarencio ajudou o enfermeiro a afirmar-se de novo sobre os pés e perguntou, concitando-o a relembrar, por que razão te afeiçoaste à cantora, com tamanho desvario? Por que não atendeste aos avisos da consciência, que, de certo, te rogava não despertasses o ódio naquele que te aniquilaria o corpo físico? Apresentando a expressão de um louco, Mário desferiu desconcertante gargalhada e bradou: porque amei Loli Bahuri. Porque não tive escrúpulos em arrebatá-la ao companheiro que a retinha nos braços. Nosso instrutor afagava-lhe a cabeça com evidente intuito de reavivar-lhe a memória. Ah! Sim, prosseguiu Mário Silva, alarmado, ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como se surpreendesse o passado ao longe, nos recôncavos da noite, continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro de meu coração. Minha amiga é minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso aprisionadas pelo inimigo, na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família, que a adotara por filha estremecida. Ah! Quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a seus imensos. Era tudo que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia e, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu e animou-nos a união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho, quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico dois companheiros de trabalho de ideal. Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres. Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Com a desculpa de aliviarem os sofrimentos da campanha, os dois passaram a gastar, em nosso pequeno santuário de Ventura, todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia o semblante do narrador alterou-se, de súbito.
Esgares de amargura modificaram-lhe a feição. Imprimindo a voz lúgubre acento, continuou, atormentado, até que, um dia, encontrei Helena e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós olhar agora coruscante e terrível e acrescentou, compreenderão, acaso, a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver. Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem, num minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira. Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos. Não quis acreditar no que vi e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto o mais frio desprezo. Afirmou, rudemente, que não podia amar-me, senão como irmã que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me. Confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável, desci à condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros, quando fomos pelos outros desrespeitado. Valendo-se da pausa que se evidenciava, espontânea, Clarence indagou, e nunca recebeste notícias da esposa? Mário Silva, reconduzido à personalidade de Esteves pela influência magnética, exibiu sarcástico sorriso e informou, Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses sobre a mágoa terrível que me fora sacada, quando vim a saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Certo dia, de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara, semanas antes, e, cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo, na caserna, conseguiu sobreviver, mas, incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcara-me, impiedoso. Mário fixou desagradável cara Antônio e acentuou, sou um poço de fel. Não posso modificar-me. Haverá paz sem justiça e haverá justiça sem vingança. Nosso orientador ergueu a voz calmante e considerou, generoso, é necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão, recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Silva dispunha-se a responder, entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se-nos singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo. Revelava-se mais leve e mais ágil e sua face impressionava pelos traços juvenis. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre o ódio e a angústia. Armando! Armando! Pois és tu? O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem. Onde me encontro? Enlouqueci, porventura. Instruindo-nos, cuidadoso, Clarencio falou, rápido. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse o pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente a sensibilidade e recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve, para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo.
O esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava, galvanizado de assombro. Contudo, recuando, de repente, como animal ferido, Mário gritou em desespero: Não, não! Não te acerques de mim! Não me provoques! Não me provoques! O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu, comovidamente: Tenhamos calma. Respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou, sem afetação: Agora, é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e, voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos a escuta. 18. Confissão. Amaro, cujo semblante exibiu os sinais de renovação a que nos reportamos, começou a dizer, comovido: Sim, recordo-me perfeitamente. A madrugada do ano bom de 1869 ficou marcada para sempre em nossa memória. Abordaríamos Assunção, procedendo de Santo Antônio, em angustiosa expectativa. A curiosidade abafava a exaustão. Lembro-me de que, antecedendo-se ao desembarque, Esteves procurou-nos, solicitando-nos o concurso fraterno para a solução de um problema que reputava importante para o futuro que o aguardava. Éramos 3 amigos inseparáveis na caserna e achávamos-nos os 3 juntos. Ele, Júlio e eu. Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, pedia-nos, na hipótese de perecer em combate, notificar sua morte à jovem Lina Flores, que conhecera, dias antes, em Vilheta. Referiu-se, entusiástico, ao amor que os ligava e os projetos que formavam, considerando o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, reconfortámo-lo com palavras de compreensão e esperança, colocando-nos em guarda. A capital paraguaia, porém, revelava-se fatigada e desprevenida. Jamais olvidarei a gritaria dos nossos, triunfantes, em se vendo seguros sobre a presa, criando aflitivos problemas para as autoridades. Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves, quando se reconheceu são e salvo. Em breve, comunicava-nos o consórcio. Ninguém realmente podia casar-se em campanha, mas o enlace efetuou-se às ocultas, sob a bênção de um sacerdote com a tolerância dos dirigentes da ocupação, atendendo-se à circunstância de que a noiva era uma pobre menina brasileira, desde muito aprisionada. Amaro fez pequena pausa, recobrando energias e continuou: Recordo-me de que Júlio e eu fomos em visita ao lar de Esteves, pela primeira vez, em fevereiro do mesmo ano. Contudo, colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem bela e simples, cuja presença exerceu, de imediato, sobre nós, intraduzível atração. Guardei comigo a surpresa que me possuía, mas Júlio, impulsivo e irrequieto, veio a mim extravasando o coração. A esposa de Esteves dominara-lhe a mente, de súbito. Se pudesse haver chegado, antes do companheiro, acentuava enamorado traço, não lhe cederia o lugar. Sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos. Desse modo, várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Anotando-lhe o estado d'alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me. Calquei o sentimento e procurei o ouvido necessário. A paixão de Júlio era demasiado forte para resignar-se. Insinuou-se junto à recém-casada, cobriu-a de gentilezas e, provavelmente, quem sabe, nas vicissitudes da guerra e quase criança para guardar-se, como era preciso, nas responsabilidades do casamento, Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou, desolado,
comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado nos meus ombros. Desejava desaparecer, aniquilar-se. Fiz-lhe observar, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Enfermeiro bem conceituado e protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária, junto às repúblicas do Prata, não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Assim aconteceu. Esteves afastou-se, primeiramente rio abaixo, na direção de Vileta, de onde havia trazido a esposa e onde se achavam, retardados, alguns camaradas enfermos, aos quais prestaria assistência. Nada mais soube dele, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Evidenciando enorme padecimento moral, diante daquelas evocações, Silva estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fizera, bradou, agoniado: "E a tua participação no infortúnio de minha casa? Quem me convencera de que também não te achavas de parceria com Júlio, na destruição de minha felicidade? Infames!" Clarencio, afetuoso, acomodou o enfermeiro irritado, recomendando-lhe esperar a narração, até o fim. Amaro não perdera a calma. Assinalou a objurgatória do adversário, fixando triste sorriso, e continuou: "Sim, minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como que me registrava a inclinação manifesta. Deitava-me olhares que me acordavam, simultaneamente, para a alegria e para a dor. Queria aproximar-me e fugir dela, ao mesmo tempo. A princípio, tentei evitá-la, contudo, o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com larga provisão de tempo para diversões. Instado talvez pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. O jogo alegre e o chá saboroso reuniam-nos os três, noite a noite. Amedrontado, ante o sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil, busquei isolar-me, de novo. Reparando, todavia, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Resquim, onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse do nosso país. Ela, entretanto, não desistiu do propósito de que se animava. Certa noite, procurou-me, disfarçada em mulher do povo. A sós comigo, confessou-se. Declarava-se atormentada, aflita. Sentira-se amada por Esteves e via-se ardentemente querida por Júlio, mas não pudera interessar-se pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. Amaro confiou-se ao longa pausa e continuou: "Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma?" Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas, amparado suficientemente, foi salvo. Debaúde, porém, submeteu-se ao tratamento na caserna. Adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago e, não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se, um dia, até as águas do Paraguai, supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentado pesados remorsos, por minha vez perdi a afeição que me algemava a mulher que nos atraíra e infelicitara e fugi dela. Fugi incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes, na cordilheira. Prometi-lhe a volta, todavia, terminada a luta, tornei à pátria por outros caminhos, decidido a jamais reencontrá-la. Amaro, mais comovido, passou a destra pelo rosto e prosseguiu, depois de breve pausa:
10 anos correram, apressados. Novamente no Rio, casei-me e fui feliz. Numa noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro, quando os cavalos em disparada colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreu os animais e descia socorrê-la. E enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram minha empresa, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado a esvair-se em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara, desde que se viu sozinha no Paraguai. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amário interrompeu-se, titubeante. Mário Silva, estupefato, fixava-o, entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se, em vão, para rever novas faixas da memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo-o em renovadas forças magnéticas, e perguntou: onde voltaste a vê-la? O interpelado esboçou o sorriso de quem recolhera a resposta em si mesmo e informou: ah, sim. Reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão de meu débito e prometi ressarci-lo. Ampará-los-ia. Auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos, lado a lado, para conquistar a coroa de redenção. Sim, sim, o destino. E preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Calou-se o esposo de Zulmira, visivelmente fatigado, mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarencio, começou a chamar por Júlio emitindo brados terríveis. 19. Dor e surpresa. Júlio. Júlio. Comparece, covarde, bramia o enfermeiro, possesso. E percebendo talvez a simpatia que Amaro nos conquistara, a face da serenidade com que suportava a situação, prosseguiu, invocando: Revel, comparece para desmascarar o patife que procura comover-nos. Júlio, odeio-te. Mas é necessário apareças. Acusa teu desalmado assassino. O ministro procurava contê-lo, bondoso, mas Silva, como potro indomesticado, gesticulava a esmo e continuava, conclamando: Júlio. Júlio. Sim, Júlio não respondeu à chamada. Entretanto, alguém surgiu, surpreendendo-nos a atenção. A irmã Blandina, em pessoa, qual se fora nominalmente intimada, estacou junto de nós. Envolvidos na doce luz que nos banhou, de improviso, aquietámo-nos, perplexos, à exceção de Clarencio que se mantinha calmo, como se aguardasse semelhante visita. Depois de saudar-nos, Blandina rogou, humilde: irmãos, por amor a Jesus, atendei. Temo Júlio, sob a nossa guarda. Acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro, contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho implorar-vos caridade. Compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar o que foi ontem para regenerar-se amanhã, com eficiência. Havia tanta aflição e tanta ternura naquela rogativa que a vibração do ambiente modificou-se, de súbito. Comecei a entender com mais clareza a trama obscura do romance vivo que abordávamos. Júlio, um menino doente, era o companheiro que voltava na condição de filho do amigo com quem outrora se desaviera. Não pude, porém, alongar divagações, porque Silva, provavelmente revoltado contra a emoção que nos senhoreava o espírito, passou a reclamar, de novo: anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio. Não lutarei.
Mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas deslavadas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno, sob a custódia dos arcanjos ou dos demônios. Todavia, exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina. Que Lina compareça. Que ela deponha. Se nos achamos aqui, convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida igualmente. Nosso instrutor, assumindo a chefia espiritual do grupo, convidou com energia e brandura. Lina encontra-se não longe de nós. Entremos. A determinação foi obedecida. Na penumbra do quarto que já conhecíamos, a segunda esposa de Amaro jazia subjugada pela outra. Enquanto Odília se nos afigurava mais rancorosa e mais dura, Zulmira revelava-se mais abatida. Clarence enlaçou Mário, como um pai que recolhe um filho. Carinhosamente, e, apontando a enferma, esclareceu, generoso. Amigo, acalma-te. Lina Flores, atualmente, padece na forja da luta e do sacrifício, a fim de recuperar-se. Apaga a labareda de ódio que te arrequeme o coração. Deixa que nova compreensão te beneficie a alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que lhe é necessária. Ante o olhar de Mário, espantadiço e agoniado, o ministro considerou: Lina, hoje, com imensas dificuldades, tente alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Ajudemo-la com as nossas vibrações de compreensão e carinho. Quando amamos realmente, antes de tudo é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Nosso grupo avançou algo mais. Junto de nós, Blandina mantinha-se em prece. O orientador abeirou-se da doente, com atenção respeitosa, e mostrou-lhe o rosto ossudo e triste ao enfermeiro que, ao reconhecê-la, bradou, aterrado: Zulmira. Zulmira, então, é Lina que volta. O ministro acariciou-lhe a cabeça e informou, conciso: sim, regressou em companhia de Armando, em dolorosas reparações. O consórcio para eles não foi o Castela de Flores de Laranjeira, mas sim uma associação de interesses espirituais para o trabalho regenerativo. Armando, em luta no plano da vida real para reerguer-se, aceitou o compromisso de reconduzi-la à dignidade feminina, amparando-lhe as angústias silenciosas. Estupefato, Silvio exclamou, cambaleante: quer dizer então que Zulmira me traiu 2 vezes? Não te refiras à traição, corrigiu Clarencio, sem alterar-se traço. É imprescindível compreender. Armando, ontem, escutou apelos inferiores, incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Hoje, é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais, em verdade, não lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio, devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se, grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações, gravitando em torno do Sol Magno, Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo, pelas vibrações de afetividade e ódio, no centro de forças em que Leonardo Pires e Loli Barruria guardam-te a precisa cooperação, de modo a se liberarem perante a lei. Amaro, noutro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora, cabe-lhe reuni-los no carinho familiar, para que na posição de mãe e filho se reajustem na afeição santificadora. Antigamente, isolaste Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria marcha. Prepara-te na fé para congregá-los, de novo, no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina,
Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados. Ceitil aceitiu. A ligeira preleção trouxera-nos enorme proveito. Amaro dobrara a cerviz, revelando-se disposto a obedecer aos ditames de natureza superior, fossem como fossem. Silva, no entanto, não parecia desperto para as verdades que Clarencio pronunciara. Hipnotizado na contemplação da mulher querida, demonstrava-se indiferente. Depois de fitá-la, absorto, entre o carinho e a aversão, quebrou a quietude que envolvera o recinto, rugindo, desesperado: não posso modificar-me, desgraçado de mim. Odiarei. Odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém, não quero perdoar. Não quero perdoar. Novamente enraivecido e inquieto, como fera solta, ergui os punhos cerrados contra a desditosa mulher que jazia no leito, em lastimável prostração. Seu veículo espiritual rodeava-se agora de um halo cinzento escuro, que despedia raios desagradáveis e perturbantes. Nosso orientador libertou da influência magnética com que lhe tolhia as energias. Tão logo se reconheceu sem o controle que lhe sofreava os movimentos, Silva retrocedeu, exclamando: não suporto mais. Não suporto mais. E correu para o seio da noite. Clarencio recomendou-nos seguir-lhe o passo, enquanto prestaria assistência ao ferroviário e esposa, em colaboração com Blandina. O enfermeiro, de certo, informou o ministro prestimoso traço, retomaria o corpo denso em aflitivas condições de saúde. Passes anestesiantes deviam favorecê-lo. Não podia lembrar a experiência grave daquela hora. A aventura provocada pela insistência mental dele mesmo era suscetível de perigosas consequências. Num átimo, Hilário e eu achamo-nos ao lado de Silva, que aderia ao envoltório de carne com o automatismo da molécula de ferro, atraída pelo imã. Examinámo-lo atentamente. O peito arfava-lhe, sibilante. O coração acusava-se desgovernado, sob o império de insopitável arritmia. De imediato, entramos em ação, sossegando-lhe o campo mental, quanto possível, através de sedativos magnéticos. Ainda assim, apesar dos passes, pelos quais foi completamente envolvido de energias revigoradoras, o moço acordou agoniado, hesitante e trêmulo, como se estivesse fugindo de medonhas tempestades no mundo íntimo. Semi-inconsciente, despendeu vários minutos para identificar-se. O pensamento surgia-lhe atormentado, nebuloso. Tentou locomover-se, mas não conseguiu. Sentia-se chumbado à cama, quase na situação de um cadáver repentinamente desperto. Buscou alinhar recordações, contudo, não pôde. Sabia tão somente que atravessara grande pesadelo cujas dimensões lhe não cabiam na memória. Suarento, aflito, sentia-se morrer. Instintivamente orou, suplicando a proteção divina. Bastou essa atitude da alma para ligar-se, com mais facilidade, aos fluidos restauradores que lhe administrávamos. Pouco a pouco, readquiriu os movimentos livres e levantou-se, ingerindo uma pílula calmante. Amedrontado, sentou-se no leito e, mergulhando a cabeça nas mãos, falou, sem palavras, disse para consigo: estou evidentemente conturbado. Amanhã, consultarei um psiquiatra. É a minha única solução. Sim, concordei comigo mesmo traço. O ódio gera loucura. Quem se debate contra o bem, cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio, afastei-me. Clarencio aguardava-nos. Era preciso continuar na lição. 20. Conflitos da alma. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo, fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com auxílio de Clarencio, abandonara a Zulmira por instantes e ajoelhara-se-lhe aos pés, rogando, súplice.
Amaro, expulsa. Corre com esta mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz. Matou nosso filho, prejudica a Evelina e transtorna-te. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava, por que retém semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara a calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida, ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se o mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia, entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A genitora de Evelina prosseguia gritando, com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva, de dúvida e sofrimento. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera minutos antes com o ferroviário, reconduzisse à mente de Odila as impressões do pretérito, a fim de acalmar-lhe o coração, e cheguei a falar-lhe, nesse sentido, mas Clarence informou, bondoso, não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente afastou de Odila, transportando-o para o leito em que o seu carro físico repousava. A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo, Amaro. Amaro. Não me abandones assim. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã. O dono da casa acordou, abatido. Esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo a pele que vibrava no ar. Amaro. Amaro. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual, a imagem de Odila, que se lhe afigurava implorando socorro. Da palestra que alimentara conosco não restava traço algum. Deixando entregue a lembrança fragmentária que lhe assomava a consciência como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato, em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana, enquanto nos buscava companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei do ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrerem tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Porque surgiam em ambos efeitos tão dispares. O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso, não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação e observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno, no veículo em que se manifesta. E, à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou, é natural que assim seja. Atingiremos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal,
O ministro examinou e notificou a irmã Blandina, algo inquieta: estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga, atenciosa, assinalando-nos de certo a curiosidade, de vez que também percebi Lara interessada em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto. O instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança, comunicando, como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. O crescimento do influxo mental, no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que a sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhemos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização, e quanto mais nos elevamos, ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Ouvimos as preciosas explicações, enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou: não nos afastemos das observações práticas, para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário que, na Terra, é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico, e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. E, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição,
o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico que, no corpo denso, está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização e, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como o templo modelador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Clarencio afagou a garganta doente do menino, dando-nos a ideia de que nela fixava o objeto de nossas lições, e aduziu, quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamo-lo como autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. E como sanará ele semelhante deficiência? Perguntei, edificado com os esclarecimentos ouvidos. Com a serenidade invejável de sempre, o ministro ponderou, nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. E de certo para agravar, com mais segurança, a elucidação, concluiu, Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que, de algum modo, lhe retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal que, sem dúvida, se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos, e, em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas, a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo, e, com os agradecimentos das duas solícitas irmãs que nos ouviam, atentamente, despedimos-nos de retorno ao nosso domicílio espiritual. 21. Conversação edificante. Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo, para articular novas providências de auxílio, em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera, acerca do perispírito. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia usando o corpo de carne e a maneira de um inquilino estranho ou casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar, com mais segurança,
o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração, mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos, na vida maior, com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando, pouco a pouco, os nossos conhecimentos, quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. E, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão, considerando. Inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminências do espírito puro. Ah! Sim, concordou o ministro, com grave e entono traço, para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo, quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza, no campo imensurável das formas. Para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Compete-nos, então, observou Hilário, atencioso traço, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo, desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente. Cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia, perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio Traço. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante, no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos nentamos. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou, imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem, a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu supercivilizado, que se entrega à indústria do crime. Clarencio sorriu, compreensivo, e acentuou, sigamos devagar. Comentávamos, ainda há pouco, o problema da evolução. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como o bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se rarefazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes sutilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência pouco a pouco se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente, no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído, célula a célula, na esteira dos milênios incessantes. E, com um olhar significativo, Clarencio concluiu. Até que nos transfiramos de residência,
aptos a deixar, em definitivo, o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Calara, seu instrutor,